E aí, rapaziada, beleza? Bom, ontem teve o jogo do São Paulo contra o Grêmio, né? 3-0 fora o vareio que o Grêmio deu no São Paulo. Então, eu vou fazer uma análise aqui. Eu não confesso pra vocês que eu não assisti a entrevista do Rogério Ceni. E agora, tô um pouco mais calmo, sereno, de boa. Vamos fazer essa análise do que ele falou. Eu queria saber eu queria que ele explicasse porque ele escalou o time totalmente diferente. Colocou o Gabriel Sara na lateral direita. Esse é um dos questionamentos. Vamos ver se ele respondeu nessa coletiva. Então eu vou deixar aqui, diminuir um pouquinho aqui. Apareceu um pouquinho aqui na tela, bonitinho. E aí, vamos dar o play aqui. Entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o duelo com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta, repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Boa noite, Rogério. Desde que você chegou, você fez algumas tentativas a respeito do lado direito da equipe. Para o que você pensa para o ano que vem, é uma posição que precisa de prioridade de reforço? Boa noite. No momento, acho que não é no momento para se falar sobre 2022. Nós temos problemas a resolver nesse ano ainda. Nós vamos tentar resolver na segunda-feira contra o Juventude. Depois, 2022 não é no dia de hoje que a gente deve falar. Dá pra ver que ele tá meio... Não sei se ele tá meio puto da vida ou se ele tá triste, acomodado, sei lá. Não tô conseguindo decifrar essa expressão dele. Tá falando bem sereno, na minha opinião. Mais ESPN. Uma atuação como essa, que envergonha, segundo o Caleri, tem culpados? E quem são? Somos todos nós, né? Nós que entramos em campo, eu que dirijo a equipe, jogadores que atuam, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Boa noite, Rogério. Você fez um bom trabalho no Fortaleza, uma equipe com menos estrutura e menor poder aquisitivo que o São Paulo. Diante das dificuldades atuais e futuras, é possível replicar essa experiência no São Paulo em 2022 com este elenco, montando um time organizado e competitivo mesmo sem grandes reforços? Bom, primeiro, novamente eu reitero, né, falar sobre 2022 nesse momento não acrescenta para nós. E desde que seja um time mais equilibrado, eu acho que é possível ser melhor, independente de nomes, que tenha mais equilíbrio na sua montagem. Cara, tipo assim, muita gente tá criticando ele por fato das escalações que ele tá fazendo, né? Na minha opinião, eu acho que ele deve continuar no trabalho. Ele deve continuar o trabalho. Por mais que ele invente muito, muita gente tá pedindo a cabeça dele, pedindo pra ele ser mandado embora, mas ele é um cara que tá há 26 anos no São Paulo. Então ele conhece tudo lá dentro, tudo. Se alguém der um respaldo pra ele, é que assim, eu entendo o Rogério Ceni da seguinte forma, que ele tem boas ideias, só que tem hora que ele quer ser igual o Pepe Guardiola, entendeu? Ele quer inventar demais. O que é esse inventar demais? Por exemplo, o Guardiola no Manchester City pegou o João Cancelo, que é lateral direito, e colocou no lateral esquerdo. Hoje, o João Cancelo é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, sendo destro. Ele pegou ele pegou o Fernandinho e colocou na zaga. Ele pegou, enfim, fez várias alterações. Por exemplo, ele fez o Messi jogar de falso 9. Uma coisa é você fazer isso com o João Cancelo, uma coisa é você fazer isso com o Sterling, uma coisa é você fazer isso com o De Bruyne, uma coisa é você fazer isso com o Messi, e outra coisa é você pegar e tentar replicar isso, fazer com o Gabriel Sara, fazer com o Igor Gomes, jogando de primeiro volante, pegar o Nestor, pegar um Wellington e jogar na lateral direita. Isso é totalmente diferente, a qualidade de jogador, de matéria-prima que ele tem, é totalmente diferente do que o Pepe Guardiola tem, minha opinião. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, o que você espera do torcedor na próxima segunda-feira no Morumbi? Eu tenho certeza que o torcedor vai estar lá, apoiando como sempre. Mesmo depois da vergonha que nós passamos hoje, ele não vai se afastar, não vai deixar de estar no Morumbi. E passa combustível para que esse time tenha força para vencer o Juventude, consequentemente
antes da última rodada, se livrar desse perigo de rebaixamento, passa muito pela presença e pela força que ele dá a todos os atletas, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento ruim, no momento que não tem nem como você colocar adjetivos no que nós produzimos no dia de hoje. Bruno. Tá vendo? Por que não tem como colocar como adjetivo? Porque o São Paulo não deu simplesmente um chute no gol. Um chute no gol, entendeu? Esse que é o problema. O São Paulo não conseguiu dar um chute no gol. O maior problema foi justamente esse, né? Então fica meio complicado isso aí. Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. Você disse mais de uma vez que entendia que o 4-4-2 era o melhor esquema pelas características desse elenco do São Paulo. O que te fez tentar algo diferente hoje? Tem relação com algo que você estaria esperando que o Grêmio fosse fazer? E outra, confronto contra o Juventude é confronto direto. Confronto direto. São Paulo tem que, no mínimo, empatar esse jogo. Empatar. O ideal é ganhar, só que é confronto diretíssimo. Eu vou até puxar aqui, vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Só pra gente ver rapidão. Tabela, Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O São Paulo tá em 12º com 45 pontos. Pô, você pensa em, nossa, 12º, né? Beleza. Aí, beleza. O Atlético Paranaense, cara, tá 42 pontos. Só que o São Paulo tá com 36 jogos. O Atlético Goianiense tá com 35. O Juventude tá com 35. O Cuiabá tá com 35. E o Atlético Paranaense tá com 35 jogos também. O São Paulo é o único que tá com 36 aqui. Ou seja, o Atlético Goianiense pode passar. O Juventude pode passar. O Cuiabá pode passar. Então pode jogar o São Paulo para 15º. Dependendo dos resultados dos próximos jogos. Se o Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá ganhar, ultrapassa o São Paulo, joga o São Paulo para 15º. O Atlético Paranaense, se ganhar, vai para 45 pontos. Como tem 12 vitórias, passa o São Paulo também. Ou seja, o São Paulo pode cair para 16º nessa rodada. 16º. Por incrível que isso possa parecer. O que dá de esperança foi que o Galo ganhou ontem do Bahia. Ou seja, o Bahia está a 5 pontos do São Paulo. E o Grêmio e o Bahia já estão com 36 jogos. Ou seja, isso dá um pouco mais de alívio. Mas creio eu que o São Paulo vai terminar esse campeonato em 16º. Sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Vamos voltar para lá, vai. Bom, nós já jogamos de várias maneiras, né? No começo, quando eu cheguei aqui, eu falava do tripé, né? Dos 3 jogadores de meio campo, Igor, Sara, Lisiero, que foi quem começou, e nós jogamos num 4º homem por dentro. Hoje o que me fez jogar contra o Internacional, nós ganhamos jogando numa linha de 3, né? Com o Miranda, com a Arboleda e com o Léo, e ganhamos outros jogos com linha de 4. Então, os 2 sistemas foram muito usados. A linha de 3 é muito costumeira, né, do clube usou praticamente o ano inteiro. Eu tentei montar um esquema para colocar o Benítez para jogar. Tentei formar um esquema que beneficiasse ele, com o Sara e o Wellington, inclusive trocando o Reinaldo, botando o Wellington, que é um jogador mais jovem, de mais força para descer pelos lados, colocando o Rigoni e Caleri. Só que aí que tá, o Wellington, ele colocou o Wellington na esquerda, ele falou que mudou o time para tentar beneficiar o Benítez, porque o Benítez, pelo que ele deu a entender só nessa fala, que o Benítez não corre, não marca, não tem disposição física, então deixaria o Benítez um pouquinho mais solto no meio campo, e aí os outros iriam se virar para marcar. Só que aí, cara, você tá jogando com 3 zagueiros, que era o Arboleda, Miranda e Léo, você tá jogando com o Wellington na esquerda, ou seja, 4 defensores, e o Gabriel Sara jogando de lateral direito, ou seja, 5 defensores. Além disso, ele jogou com o Igor Gomes e Nestor. 5, 6, 7 defensores no time. Porque o Igor Gomes tá jogando de primeiro ou segundo volante. Ele e o Nestor. Ou seja, jogou com 7 defensores. Aí ele jogou com o Caleri e Rigoni na frente e o Benítez para armar a jogada inteira. Só que o Wellington não conseguiu passar do meio campo. O Sara não passou do meio campo.
E o Igor Gomes e o Nestor foi totalmente nulo no jogo. Ou seja, ninguém ajudou o Benítez. E nessa fala ele tá queimando justamente o Benítez, falando que o esquema não funcionou. Próximo a ele, para que ele pudesse ter passes, troca de passes, e 2 volantes para protegê-lo, para que ele ficasse um pouco mais solto no meio campo para jogar, com a incumbência só de marcar o Thiago, que era o primeiro volante, na hora de recompor. Tentei preparar um sistema muito voltado para que ele tivesse conforto dentro do jogo. Concordo. E a gente tivesse altura, né, poder defensivo. O Sara é o jogador que mais compete. Não concordo. Por quê? Porque nos outros jogos que o cara entrou, não tava com esquema de jogo? Ele não entrou e foi bem? Por que você vai mudar, agora que o cara foi titular, por que você vai mudar o esquema de jogo, sendo que nos jogos passados ele tinha entrado bem, com o esquema antigo? Não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Isso não faz sentido. Pet, né, para pegar o Ferreirinha na hora de marcar e na hora de apoiar em linha alta, ele tem qualidade trazendo para dentro. E o Wellington, um jogador que tem jovem, mais força, chega mais fácil ao fundo, com uma referência dentro da área. Chega mais fácil, mas, por exemplo, o Wellington é muito jovem, um moleque tá errando, tipo assim, ele erra todas as jogadas, querendo ou não, o Reinaldo pelo menos consegue acertar um cruzamento. Infelizmente, nós não produzimos absolutamente nada no jogo, nós não conseguimos, acho que chutamos pouquíssimo a gol, não tivemos... Não chutou pouquíssimo a gol, chutou uma vez no gol. Não tivemos as quase ações ofensivas, né? Não conseguimos neutralizar o Grêmio, nem neutralizar e nem ter força para criação. Foi um lixo o jogo. Tá vendo esse bloco aqui de uma estaca só? Então um pilar com uma estaca só parece... É foda, galera. Eu sou engenheiro civil e aí eu tô fazendo uns cursos agora. E, não para de entrar propaganda de bagulho de engenharia, manja? Você viu falando de obra ali, pá? Toda hora que entra um anúncio, entra essas paradas. Nossa, tô de saco cheio. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. Ao vencer a equipe do esporte com os treinamentos até o jogo desta quinta, você teve todos os jogadores que começaram no sábado e todos os que entraram durante aquela partida à disposição. Mas para hoje, preferiu modificar a equipe e o sistema tático. Gostaria de saber o que foi que você imaginou para o jogo com essa mudança feita nesta noite, colocando 3 zagueiros e jogando o Sara para o lado direito, onde ficou de certa forma isolado no jogo. O Sara está acostumado a fazer o lado direito, né? Ele vem jogando nessa função na linha de frente. Como ala, ele teria a mesma liberdade para atacar. O Arboleda faria um pouco mais a cobertura dele por esse lado. O Sara é o jogador que mais percorre distância, intensidade, é o que joga em rotação mais alta. E eu não queria tirar ele desse corredor que ele está acostumado, de fora para dentro, jogar. Então, assim, não teve... até conversando com o Sara e treinando, não teve dificuldades no treinamento. Hoje, infelizmente... Aliás, o primeiro gol sai por ali, mas não é uma falha do Sara, ele estava fazendo a função. E depois nós voltamos para o sistema, para o 4-4-2, no segundo tempo. E o segundo tempo foi pior do que o primeiro tempo. Então, às vezes, o sistema, ele é importante, claro. Mas mais importante do que o sistema é a atitude, é a personalidade, né, o poder de reação. Então, assim, hoje posso garantir para você, pode ser um 3-5-2, um 4-4-2, um 4-5-1, como quisesse. Da maneira que nós nos comportamos dentro de campo, o sistema ele fica secundário perto do que a gente produziu. Óbvio. Ou seja, querendo ou não... quase falou que o elenco é vagabundo. E é isso mesmo. Ele não tá errado. Porque o elenco é vagabundo. Essa molecada é nojenta, vagabunda. Faz o jogo contra o Juventude no Morumbi, você vai ver, eles vão destruir. Vão jogar pra caralho. E aí o jogo fora de casa contra o América vai tomar um baile de novo. Porque fora de casa eles são vagabundos. Quando tá dentro de casa no Morumbi, eles são cobrados. E quando eles são cobrados, eles jogam bem. Quando a torcida tá no estádio, eles jogam bem. Isso que é foda aceitar. Não é como perdeu. Não é o fato de ter perdido o jogo. É o fato de como perdeu o jogo. Como que você pode perder um jogo sendo que você deu um chute pro gol? E o chute pro gol foi de fora da área, com a perna esquerda do Benítez, que foi
Totalmente fora do gol. Como que você perde? Como que você perde pro Grêmio praticamente bem rebaixado? O time já aceitou o rebaixamento. O time renasceu ontem. O São Paulo renasceu o Grêmio ontem. Por quê? Porque o Grêmio tinha afastado 7 jogadores na segunda-feira. 7 jogadores. 7. Então, se entrasse com um pouquinho de vontade, tinha no mínimo empatado esse jogo. E o que aconteceu? Entraram com uma puta preguiça, uma puta nhaca desses moleques safado, que eles acham que eles são uma extrema estrela, são estrelas. A galera fica comentando lá no Instagram, no Instagram deles lá, que eles são gênios, são craque. E você vê o que acontece no jogo fora de casa. Então isso é totalmente inaceitável. É inaceitável. O Volpi tomou um gol de cobertura do meio campo, gente. Tomou um gol de cobertura do meio campo. Um gol de cobertura do meio campo. O Ferreirinha tá 10 meses sem jogar. Aquele moleque não consegue fazer uma partida boa. Ontem ele destruiu o São Paulo. Todo mundo do Grêmio engoliu o São Paulo. Por que engoliu? Porque tiveram mais vontade de jogar. Mais vontade. E o que falta no São Paulo é isso. Não é questão de você perder de 1-0, tomar 2-1. Mas, você não conseguir dar um chute no gol, você não conseguir trocar 3, 4 passes no meio campo, isso irrita demais. Isso é preocupante. Cara, vou ser bem sincero. Se o São Paulo continuar dessa maneira, não fizer uma reformação no elenco, trazer jogador barato, mandar a Zinhaque embora, mandar os caras que ganham muito embora, e o São Paulo fechar a casinha, aceitar que não deve contratar jogadores de alto nível, contratar jogadores bons, baratos. Essa é a e promessa, óbvio. Não adianta contratar jogador de 40 anos, tem que contratar jogador de 20 anos. Da Ponte Preta, do Guarani, do Cruzeiro, do Vasco, do Brasil de Pelotas, sei lá, foda-se. Tem que trazer esses caras. Traz uns 20. Se 5 der certo, já valeu a pena. Os outros 15 você manda embora. Contrata mais 20. Aí mais 5 vai dar certo. Beleza, traz outros 5. Já fechou em 10. Os outros 10 não deu certo. Os outros 15 não deu certo. Pega e manda embora. Era assim que o São Paulo fazia, gente. E não custa nada fazer isso de novo. Não custa. Ah, mas o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas o Bahia tem dinheiro. O Cuiabá tem dinheiro. O Fortaleza tem dinheiro. Esses clubes têm dinheiro. O Ceará tem dinheiro. O América tem dinheiro. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Boa noite, Rogério. O técnico Hernan Crespo manifestou dificuldades para mobilizar o elenco na reta final do seu trabalho no clube. Hoje, o São Paulo poderia ficar a 1 ponto da zona da Libertadores se vencesse, mas o time... Esquece Libertadores, esquece. Essa molecada, esse pessoal, esse elenco vagabundo não quer jogar Libertadores. Porque ele sabe que vai tomar outro vexame e aí vai ser cobradinho de novo, né? Vai ser cobrado. Eles querem no máximo a Sul-Americana ali. E eu acho que eles nem querem isso. Se eles não classificarem pra Sul-Americana, melhor ainda. Porque só vai disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil ano que vem e o Estadual. O time apresentou um futebol bem aquém das expectativas. Você também vem tendo essa dificuldade manifestada pelo Crespo? É difícil mobilizar esse elenco? Olha, eu já frisei em outras entrevistas que é um grupo mais calado. No dia de hoje, nós infelizmente não conseguimos mobilizar a equipe como a gente imaginava. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Rogério, por que o São Paulo não encontrou mecanismos para evitar a pressão alta do Grêmio, mesmo com jogadores técnicos? Vimos também o time sofrer para recompor a defesa. O segundo gol sai de uma cobrança de escanteio para o São Paulo. Bom, eu acho que nós não tivemos escanteio no jogo, para você ver quão mal nós fomos na partida, né? Então, pode ser que eu esteja enganado, não sei, não tenho absoluta certeza, mas eu acho que nós não tivemos nenhum escanteio a nosso favor, que eu lembre. Mas nós sofremos contra-ataques porque o Grêmio tem jogadores de velocidade. Douglas Costa, Ferreirinha, faz as trocas, continua com velocidade. Mas a questão, aí que tá, a questão não é essa. O Grêmio tem jogadores de velocidade. Tem, mas o São Paulo jogou com 7 jogadores defensores. 2 volantes, 2 lateral e 3 zagueiro. Jogou dessa forma. Ficou Benítez, Rigoni e Caleri na frente. Só. São Paulo jogou como se estivesse jogando com o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Como se estivesse jogando com o Flamengo no Maracanã. Fez isso. Quando se tem velocidade, você está atrás no placar, você tenta
ter o controle do jogo, que é a maneira que nós temos de conseguir construir alguma coisa. Perde-se as bolas, contra-ataques vem, velocidade vem, e você acaba sofrendo o segundo e, infelizmente, o terceiro gol. Mas, é claro, quando você está na frente, é mais fácil, você tem o controle do jogo, você pode se postar um pouco mais baixo, sofre menos contra-ataque. Quando você está atrás do placar, você tem que arriscar mais. Obviamente, sobra mais espaço para um time que tem 2 jogadores de velocidade, de muita qualidade, que jogam na direita e na esquerda. Encerramos então a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Obrigado, uma boa noite a todos. Tá vendo? Vou falar o quê? Falar o quê?